Fala, meu querido aluno ou aluna. Aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Nossa aula de hoje é sobre reações de oxirredução. Eu sei que esse é aquele momento que você fala: Lá vem esse professor com esses assuntos de química que eu não vou utilizar para nada em minha vida. deixe de bestagem, que é aí que você se engana. Reações de oxirredução estão muito presentes no nosso cotidiano. Estão presentes, por exemplo, na fotossíntese, na oxidação do ferro, que você conhece como ferrugem, ou podem ser utilizadas comercialmente para a produção de pilhas e baterias. Mas aí já é assunto para uma aula futura. Então para com essa bestagem de que você não vai utilizar e vem comigo que eu vou lhe explicar tudo o que você precisa saber sobre reações de oxirredução. Mas antes de começar o vídeo, eu quero lhe falar o seguinte: para você entender esses tipos de reações, é preciso você entender o cálculo do número de oxidação, ou seja, o cálculo de NOx. Então, se você deu uma vacilada e não assistiu minha aula anterior, desce aí na descrição do vídeo, tem um link lá para você, onde eu falo tudo o que você precisa saber sobre o cálculo de NOx. Está aparecendo aí para você também no card. Então vai lá, assiste no seu tempo e volta aqui que eu vou estar lhe esperando. Se você já assistiu, só tem uma coisa que você pode fazer. É dar aquela velha curtida no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você, para ajudar o canal a crescer e cada vez eu poder fazer melhores aulas para você. Então, é rapidinho, é só o tempinho da nossa vinheta. Roda a vinheta. Então vamos lá entender de uma vez por todas o que são reações de oxirredução. É importante lembrar que em alguns livros podem aparecer reações de oxidorredução ou reações redox. São todas as mesmas coisas, só estão com nomenclatura diferente. Então vamos lá. Reações de oxirredução são processos simultâneos de perda e ganho de elétrons. O próprio nome está dizendo oxirredução, oxidação e redução. Eu quero que você foque na palavra simultâneo. O que eu quero lhe dizer com isso? Eu quero que você entenda que não é um processo isolado. Uma espécie oxida sozinha e outra espécie reduz sozinha. É um processo em conjunto. Os elétrons que essa espécie perde são transferidos para essa espécie reduzir. Ou seja, é um processo de oxirredução, de maneira simultânea. Você deve lembrar lá de Química 1, em que você aprendeu que os elementos podem perder ou ganhar elétrons. Ou seja, eles podem se transformar em cátions ou ânions. São esses conceitos que nós vamos utilizar aqui. Oxidação significa que o elemento está perdendo elétrons, ou seja, ele doa os seus elétrons. Como é que você vai identificar isso? Você vai observar que o NOx aumenta. Aqui gera um pouco de confusão, porque as pessoas associam perder com diminuir. Mas lembre-se que elétron é negativo. Ou seja, se a espécie perde elétrons, ela vai ficar positiva. Outra coisa que também gera muita confusão é essa parte dos agentes. Observe o seguinte: se essa espécie está perdendo seus elétrons, ela transfere seus elétrons para outra reduzir. Ou seja, nesse processo de perder elétrons, ela fez a outra espécie reduzir. Então, se ela oxidou, ela é um agente redutor. Para fixar, é sempre o oposto. Se oxida, é agente redutor. Já se a espécie reduzir, significa que ela está recebendo elétrons. Ou seja, o NOx dela diminui. Lembre sempre que se ela recebeu elétrons, ela está recebendo carga negativa. Então, o seu NOx vai diminuir. Ou seja, se ela recebe os elétrons transferidos pela outra espécie, ela fez essa outra espécie oxidar. Então, significa que ela é um agente oxidante. Resumindo, oxidou,
a espécie aumenta o NOx e é agente redutor. Reduziu, a espécie diminui o NOx e é agente oxidante. Vamos lá ver isso aplicado em uma equação para que você possa entender de maneira completa. Então vamos lá entender na prática como funcionam as reações de oxirredução. Nós temos aqui na lousa uma reação extremamente bonita. Já já eu lhe mostro o vídeo, mas antes eu quero que você entenda como ela funciona. Nós temos aqui cobre metálico, eu sei que é metálico pois está aqui sólido, reagindo com uma solução de nitrato de prata. Eu sei que é solução pois está aqui aqueio aquoso, ou seja, uma solução aquosa preparada em água de nitrato de prata. Para entender, saber qual espécie está oxidando e qual espécie está reduzindo, eu vou aplicar aqueles conceitos que nós vimos na aula anterior para tirar os NOx e perceber qual NOx está aumentando e qual NOx está reduzindo. Ou seja, saber qual espécie está oxidando e qual espécie está reduzindo. Você lembra da aula passada que substância simples, ou seja, aqui nós temos o elemento cobre, possui NOx igual a zero. Então, eu coloco aqui NOx do cobre igual a zero. Nós temos aqui agora uma substância composta, que eu tenho certeza que você lembra também que para achar os NOx, uns elementos são fixos e outros variáveis. Mas, a partir dos fixos, eu consigo saber dos variáveis, pois a soma de todos os NOx é igual a zero. Eu tenho aqui a prata, que é fixo mais 1, ou seja, prata, Ag mais 1. Eu tenho o oxigênio, que é menos 2. Oxigênio menos 2. Preciso saber o NOx do nitrogênio. Então, eu vou fazer as multiplicações. Mais 1 vezes 1 a prata, mais 1. Menos 2 vezes 3 oxigênios igual a menos 6. Então, menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Então, para zerar, o nitrogênio só pode ser mais 5. Dividido por um nitrogênio igual a mais 5. Estou fazendo mais rápido porque esse é um assunto da aula anterior e eu tenho certeza que você praticou e já está sabendo tudo. Aqui nós temos um pequeno problema na hora de tirar esses NOx. Eu tenho dois elementos que possuem NOx que eu não sei. Cobre não possui NOx fixo e nitrogênio também não. Eu só sei no caso do oxigênio. Mas aí vai uma diquinha para você levar. Lembre-se de ligações químicas em que você achava as cargas dos elementos e cruzava para saber aqueles índices sobrescritos. Ou seja, sendo assim, significa que esse 2 que está fora do parênteses é a carga do elemento de cá. Ou seja, a carga do cobre é mais 2. Sendo assim, cobre possui NOx mais 2. Ah, como é que eu sei que é mais 2? Lembre-se que cobre é um metal. Metal tende a perder elétrons. Sendo assim, ele não tinha como ficar com carga negativa. Eu tenho aqui agora oxigênio, que é menos 2. Lembre-se que o número fora do parênteses serve para os dois elementos. Ou seja, aqui eu tenho 6 oxigênios. Menos 2 vezes 6 igual a menos 12. Para zerar, menos 12 mais 2 é igual a menos 10. Então, vai ser mais 10. Dividido por 2 nitrogênios igual a mais 5. Agora aqui eu tenho outra substância simples, a prata, que o NOx vai ser mais 0. Tirando assim o NOx de todos os elementos, eu consigo saber quais espécies oxidam, na verdade, qual espécie oxida e qual espécie reduz. Então agora eu vou observar esses NOx. Perceba que o cobre sai de NOx 0 para NOx mais 2. Ou seja, o NOx dele aumentou. Sendo assim, eu sei que essa espécie, o elemento cobre, oxidou. Ou seja,
NOx aumentou, oxidou. Eu sei também que a espécie que oxida, o seu agente vai ser o oposto, ou seja, se ele oxidou, ele é agente redutor. Então, aqui eu tenho que o cobre é agente redutor. Então, eu já descobri quem é o agente redutor. Agora, eu vou observar a prata, o NOx saiu de +1 para 0. Perceba que o NOx diminuiu. Sendo assim, eu sei que a espécie reduziu. Ou seja, diminuiu, reduziu. Aumentou, oxidou. Se a espécie reduziu, significa que é agente oxidante. Lembre-se que é o oposto. Agente oxidante. Ou seja, eu sei que o cobre oxidou e que a prata reduziu. Agora, uma coisa que também gera bastante confusão e que os examinadores cobram. Na hora de saber os agentes, você fica na dúvida. Quem é o agente? O cobre ou o nitrato de cobre? Quem é o agente oxidante? O nitrato de prata ou a prata? Lembre-se, agente está no reagente. Agente, reagente. Ou seja, o agente redutor é o cobre e o agente oxidante é o nitrato de prata. Não a espécie prata, e sim aonde o elemento está, ou seja, na substância nitrato de prata. Agora que você já sabe como essa reação funciona, ou seja, a espécie que oxida, a espécie que reduz, eu quero que você observe o vídeo que está aí aparecendo para você. Quero que você saiba também que essa reação é extremamente mais lenta. Ela está aparecendo aí em time-lapse, ou seja, uma versão acelerada, que eu gravei com o celular chique de uma aluna, na época que eu dava aula lá em Eunápolis. Valeu, Ana Clara. Inclusive, um abraço para os meus ex-alunos lá de Eunápolis. Observe o seguinte nesse vídeo. Perceba que a solução ela é incolor, ou seja, uma solução de nitrato de prata, e eu coloco um fio de cobre dentro dessa solução. Perceba que com o passar do tempo, a solução vai ficando azulada, ou seja, é a presença de cobre mais 2, ou seja, o fio de cobre vai ficando mais escuro, ele vai oxidando, perdendo os seus elétrons e transferindo os seus elétrons para a prata da solução. Perceba que a prata sai da solução, ou seja, na sua forma aquosa, e vai para o fio de cobre na sua forma sólida. O cobre que estava sólido passa para a solução em sua forma aquosa. Sendo assim, você tem essa reação com formação, com precipitação de prata metálica. E assim, chegamos ao final de mais essa aula. Eu sei que você gostou de reações de oxirredução, gostou dessa história de tirar NOx, achar quem oxidou, quem reduziu, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, inclusive se empolgou e achou pouco eu fazer um exemplo só de reações de oxirredução. Mas relaxe, desce aí na descrição do vídeo, tem uma lista de exercícios especialmente para você praticar. Inclusive, meu próximo vídeo, eu vou escolher algumas questões dessa lista e vou resolver para você conferir e ter certeza que você acertou. Eu sei que vai acertar. Só lhe resta uma coisa, é se inscrever no canal e ativar o sininho. Afinal, você não tem bola de cristal para saber quando eu vou postar o próximo vídeo. Não vai demorar não, mas ativa aí, curte, comenta se você gostou, se tem alguma dúvida, próximos assuntos que você gostaria de ver e, obviamente, compartilha com o colega, com os amigos, com a família. Afinal, conhecimento foi feito para ser compartilhado. Então fica aqui o meu abraço e até a próxima.